Neste vídeo nós vamos analisar se o estado do rico e do Lázaro depois da morte, história contada em Lucas 16, é linguagem figurada. A linguagem usada em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31 tem sido um problema para muitos crentes e estudantes da Bíblia. Este relato dado pelo Senhor Jesus está no contexto de mordomia, como temos em Lucas capítulo 16, versículo 1, e cobiça, ou a cobiça, em Lucas capítulo 16, versículo 14. Tendo estabelecido isto, é importante notar que o homem rico não está no inferno porque era rico e Lázaro não está no seio de Abraão porque era pobre. Lázaro está ligado a Abraão, que, por sinal, era um homem rico aqui na terra. Lázaro está ligado, portanto, a Abraão por causa de sua fé, pois é isto que vemos em Abraão. Romanos capítulo 4, do versículo 11 a 12, destaca a fé de Abraão para a sua justificação, enquanto o rico está em tormentos, porque não deu ouvidos à advertência das Escrituras e não creu em Deus, seu Salvador, pois é isto que Abraão fala para ele que os seus irmãos deviam fazer. No mesmo capítulo, Lucas 16, versículo 29. Por uma série de razões, sugiro que esta história não seja considerada apenas como uma parábola. Primeiro, não nos é dito que é uma parábola, e a sessão carece de uma introdução semelhante ao que normalmente é dado nas parábolas do Senhor Jesus. Observe isto em parábolas como Lucas capítulo 8, versículo 4, capítulo 12, versículo 16, capítulo 13, versículo 6, para entender o que eu estou dizendo. Quando se começa uma parábola, o que se diz? A introdução que temos em Lucas 16, versículo 4, diz assim, aliás, capítulo 19, versículo 19, havia um certo homem rico, não indica necessariamente que esta era uma parábola. A frase um certo homem ocorre 8 vezes no Evangelho de Lucas, como pelo menos 3 delas sendo estas narrativas descritivas, e outras 3 são qualificadas por Cristo como parábolas. Esta está no capítulo 8, versículo 29, capítulo 9, versículo 57, capítulo 10, versículo 30, capítulo 13, versículo 6, capítulo 14, versículo 2 e o 6, e no capítulo 15, versículo 11, e capítulo 20, versículo 9. Uma terceira razão para indicar que isto não é uma parábola é que 2 dos personagens são referidos pelo nome. Isto normalmente não ocorre nas parábolas. Uma parábola é baseada em coisas e atividades reais neste mundo, por exemplo, trigo, joio, ovelha, lamparinas, etc., que estão sendo usadas como parábolas de realidades superiores, mas o céu e o inferno, para os quais Lázaro e o homem rico foram, respectivamente, não são parábolas de realidades superiores. Eles próprios são as realidades últimas. Devemos estar cientes de que o Senhor Jesus usou termos para nos transmitir a realidade da punição e da felicidade. Por esta razão, Abraão, o homem rico, e Lázaro ainda são vistos como estando em seus corpos figuras, como olhos, dedos, água e língua, como são usados aqui. A alma e o espírito humano que habitaram seus corpos, que ficaram na terra, ainda trazem estas percepções no além-túmulo, seja no céu ou no inferno. O cético perguntará: que tipo de chama atormenta os espíritos? Ou que água os espíritos bebem? Aqueles que aceitam o ensino claro das Escrituras entendem as palavras do Senhor Jesus como um lembrete solene, descrevendo para nós a bem-aventurança dos remidos e o tormento consciente dos ímpios após a morte. Você que me ouve e duvida do inferno, a questão é o seguinte: a Bíblia apresenta que para uma pessoa chegar no céu é necessário ela passar pela cruz de Cristo.
Não sofrer no lugar de Cristo como Cristo ou imitar Cristo, mas passar pela cruz de Cristo no sentido de ver que Cristo morreu por seus pecados e é necessário você aceitá-lo como seu Salvador pessoal. Só desta maneira você vai ser abençoado por Deus, salvo dos seus pecados, salvo da escravidão de Satanás, salvo da escravidão do mundo, salvo para Deus, salvo para habitar no céu. Correto? Portanto, você não vai ir para o inferno, você acreditando ou não. Pois bem, eu já passei por essa experiência. Eu fui salvo no dia 25 de janeiro de 1988. Se você estiver certo e não existir o inferno, eu não vou perder nada. Mas se você estiver errado, como eu sei que você está, eu vou ganhar e você vai perder. E o que você vai perder não é brincadeira. Não é anos de sofrimentos e depois, enfim, terminou. Mas é uma eternidade expressa na história deste homem rico, que o seu sofrimento começou quando ele deixou esta vida e partiu para a eternidade. Hoje ele está lá, enquanto nós estamos aqui conversando e tentando lhe avisar que era o que ele queria lá no inferno, que avisasse os seus irmãos através de um morto ressuscitado, do qual não foi permitido, e talvez o pensamento dele seria Lázaro ressuscitando, Deus não permitiu. O que eles tinham que fazer era ler a Bíblia que eles tinham na sua época, Moisés e os profetas, e ali aprender que Deus vai julgar o ímpio e lançá-lo no inferno por causa dos seus pecados. Ele precisa de um substituto. Os sacrifícios que Deus mostrou no Antigo Testamento apontava para Cristo. Nós já temos o homem que morreu e ressuscitou e mandou anunciar a mensagem do Evangelho. O que o rico desejou no inferno já aconteceu. Cristo morreu, ressuscitou e o Evangelho está sendo pregado. Então, o ressuscitado já está anunciando que existe um inferno para que você não vá para lá. Para você ser salvo, é necessário você crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Para você se perder, fique como está. É questão de tempo e você chegará lá com toda certeza, como este rico está lá hoje.